Treinar sempre. Alô, família Inox, é o Adair aqui, um prazer estar com vocês de novo, atendendo um pedido muito recorrente que chega pra gente, do porquê existe esse material, tal de material L no ácido inoxidável austenítico. Então, de onde vem esse L e qual é o efeito prático? Então, vamos começar falando, é importante a gente lembrar que a letra L, que vem logo após a numeração dos austeníticos, ela se refere a low, que em inglês significa baixo, e vai se referir ao teor do elemento carbono. Então, os materiais L têm baixo teor de carbono. Olhando rapidamente aqui, o 304, por exemplo, tem 0,08 máximo, o L 0,03 máximo. E, da mesma forma, para o 316. Então, o carbono é reduzido ainda mais, e isso tem um motivo prático importante. As ligas L evitam um fenômeno chamado sensitização. Esse fenômeno, que a gente vai ver a seguir, pode levar o ácido inoxidável a um fenômeno de corrosão, um mecanismo chamado corrosão intergranular, que é muito perigoso e muito indesejável. Então, primeiro, a liga tem que estar sensitizada para depois sofrer corrosão intergranular. Os materiais L, então, vão evitar esse fenômeno. De que forma? Primeiro, vamos entender a sensitização. Então, durante uma solda, por exemplo, uma região adjacente ao cordão de solda vai passar pela faixa de temperatura entre 450 e 880 graus, que é a chamada faixa de sensitização dos materiais não L. O que representa isso? Nessa faixa, o carbono e o cromo têm grande afinidade e formam nos contornos de grão do material o carboneto de cromo, Cr23C6, empobrecendo uma região que está circundando todo o contorno de grão. É isso que a gente está vendo aqui. Então, o carbono e o cromo nessa faixa de temperatura se unem no contorno de grão e formam essa estrutura escura aqui, que é carboneto de cromo. Então, os materiais L são materiais com baixíssimo carbono, que evita a formação desse carboneto de cromo. E essa formação de carboneto de cromo, esse carbono que é roubado, esse cromo que é roubado pelo carbono e se instala no contorno de grão, acaba empobrecendo uma região logo adjacente entre a matriz e o contorno de grão, e essa região passa a não ser ácido inoxidável, porque o cromo cai de 10,5%. Embora o núcleo, o centro do grão continue com cromo suficiente para ter filme passivo, uma região adjacente bem pequenininha, microscópica, não é mais ácido inox, porque nem tem 10,5% de cromo que foi roubado pelo carbono. Esse fenômeno se chama sensitização, e esse fenômeno pode levar à corrosão intergranular, onde, ao ser exposto a ambientes agressivos, a corrosão ocorre apenas no contorno de grão, conforme a gente está vendo aqui nessa microestrutura. Só o contorno de grão é corroído, e essa corrosão acaba muitas vezes se tornando crítica, porque começa um vazamento e ele é totalmente imperceptível. Então, uma vez que o fenômeno não é observável a olho nu, a corrosão ela só é percebida quando o vazamento já ocorreu, o que a torna extremamente perigosa. Aqui tem um caso que foi atribuído à corrosão intergranular em fevereiro de 1984, em Cubatão, a Vila Socó. Foi toda incendiada a partir de um grande incêndio a partir de gasolina, vazamento de gasolina. Eram palafitas e foi atribuída à corrosão intergranular, porque ela realmente não é perceptível. Quando se viu, a gasolina já estava embaixo de todas as residências. Então, previne-se corrosão intergranular utilizando-se aços com extra baixos teores de carbono, como por exemplo 304L e 316L. Limitando o teor de carbono, eu limito a formação de carboneto de cromo em contorno, evitando então a descromização da região, evitando sensitização e evitando corrosão intergranular tão indesejável. Muito obrigado a vocês, continuem acompanhando a gente tanto em Facebook, como YouTube, como LinkedIn. Obrigado, mandem sugestões e lembre-se, treinar sempre.